estiver aí meio se considerar inadequado no momento, se conserta e vamos lá. Bom dia, Nicole. Como você está? Deus te abençoe, te proteja e te guarde, tá bom? Bom dia, Malucia. Tô bem, graças a Deus, viu? Não esqueça a oração que a senhora fez por mim, não. Amém. Tenho orado por você. Que bênção de Deus, hein? Então, hoje, pessoal, o nosso critério de oração, ou de reavivamento, né, o nosso último critério, é tempo para meditar e refletir. Esse capítulo de Ageu, capítulo que Deus falou muito comigo. E olha o que está escrito: olha, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Esse foi o chamado ao povo de Israel no momento crítico da história, onde eles voltaram do exílio, né, e foram ali. Deus ele deu a oportunidade para que eles reconstruíssem os muros, a cidade, o templo. E ali eles começaram a obra, só que vieram os samaritanos, né, naquele contexto ali, tentaram atrapalhar. E aí o povo foi se distraindo, foi deixando a obra, foi começando a cuidar dos seus próprios negócios, cuidar das suas lavouras, cuidar das suas casas, dos seus bens. E aí veio a mensagem de Deus por intermédio de Ageu, né, para falar com o povo: considerai os vossos caminhos, repensem a vida de vocês. Seja houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente este tempo. Este tempo é agora. Quando a piedade pessoal é essencial, deve ser feita a indagação: o que eu sou? Qual é a minha obra e missão neste tempo? De que lado eu estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Jesus ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Né? Devemos perguntar a nós mesmos: para que estamos vivendo e trabalhando? Qual será o resultado de tudo isso? Essa é uma reflexão muito profunda. E a gente precisa agora, como nunca antes, tirar tempo para meditar, refletir diariamente. Porque a gente estudou que é necessário a gente ter domínio, né? Aprender a dominar os pensamentos. E aqueles que assistiram a série do David vão saber isso de forma mais profunda. E a gente está tratando aqui. Mas hoje aqui, esse critério diz respeito a gente separar tempo para refletir. Eu não só preciso diariamente, no dia a dia, dominar os pensamentos, mas eu preciso ter um tempo para encaixar as coisas na minha mente. Né? Preciso ter tempo para eu meditar o que que eu fiz durante o dia, o que que eu fiz no dia passado, o que que eu vou fazer, em que situação eu me encontro espiritualmente, né? Em que situação eu me encontro no que diz respeito à minha família. Ali, nós temos ali algumas questões, né? O que eu sou? Isso é uma questão de identidade. Né? Qual é a minha obra e missão? Qual é o meu chamado? Todos nós precisamos viver o chamado de Deus. Né? Será que eu estou trabalhando com Cristo ou sem Cristo? Será que eu estou trabalhando para Cristo e sem Ele? Ou estou trabalhando com Cristo? Para que eu estou vivendo? Né? Olha a sua situação hoje e se pergunte: para que eu estou vivendo? Qual vai ser o resultado de tudo isso aqui, desse trabalho que eu estou, desse curso que eu estou fazendo? Será que isso aqui é da vontade de Deus? Será que esse caminho que eu estou trilhando, será que Deus está se agradando? Então eu preciso desse tempo. E o inimigo ele vai fazer de tudo para roubar de nós esse tempo.
né? O desejar de todas as nações tem um capítulo que se chama Parada Necessária. Esse capítulo, Ellen White vai trabalhar o seguinte, de que quando, no tempo em que estamos vivendo, está se multiplicando a quantidade de tarefas que temos para fazer na obra de Deus. E essa correria que tem se multiplicado cada vez mais, ela rouba o nosso tempo de ter comunhão com o nosso coração, com a natureza e com Deus. Olha, então eu preciso ter tempo de comunhão com o meu próprio coração, ou seja, tempo de refletir, tempo para reflexão. Eu preciso passar tempo na natureza, porque a natureza é o livro do Criador. E eu preciso ter tempo de comunhão com Deus, né? Preciso ter tempo para me alimentar espiritualmente da palavra e da oração. Então, essas três coisas, tempo de comunhão com o próprio coração, tempo com a natureza e tempo com Deus, são essenciais para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Sem isso, nós começamos a definhar, enfraquecer espiritualmente. Quando eu morava em Ilhéus, eu sou da igreja da Irmã Tânia, para quem não sabe, natural de lá. Então, eu morava, né, na rua de cima, a Irmã Tânia morava embaixo, minha tia Jaqueline mora vizinha dela, não sei se ainda mora, mas a minha cidade é uma cidade de praia, né? 100 quilômetros de praia. E aí ali, não sei como, mas desde criança, eu gostava de ir para a praia e ficar lá assim, ó, meditando, pensando na minha vida, meu Deus, para onde eu vou? O que é que o Senhor quer de mim? E eu ia e ficava ali tempos. Às vezes eu tirava 1 hora, 2 horas. Claro que eu não tinha tantas responsabilidades como eu tenho hoje, mas eu tirava esse tempo e aquilo ali foi essencial para que eu conseguisse encontrar o meu chamado em Deus. O meu chamado, a obra que Deus queria que eu fizesse, para que eu pudesse entender as coisas que eu precisava mudar. Então, esse tempo de reflexão fez total diferença na minha vida. Pratiquem isso. Pratiquem isso. Que Deus, com certeza, Ele vai fazer uma obra tão grande, tão sobrenatural, que vocês vão ficar até espantados. Né? Aqui tem a recapitulação dos nossos critérios de oração. Então, ao longo desses últimos dias, a gente orou por todos esses critérios. Como que eu posso ter uma oração mais poderosa? Como que eu posso ser um intercessor de êxito? Como que eu posso, né, me apresentar justo diante de Deus, para que as minhas orações, as minhas súplicas, né, muito pode sua eficácia, a súplica do justo. E o justo é aquele que segue critérios divinos para que a sua oração se torne poderosa. Então eu preciso, recapitulando, né, reconhecer minha necessidade. Reconhecer que sou pobre, miserável diante de Deus. Que eu não tenho para onde ir. Não tenho outra fonte de sabedoria, de conselho, de direção. Não tenho, não tenho. Não ter pecado acariciado. Não posso. Senão eu fecho a porta para a atuação de Deus na minha vida. Preciso praticar aquilo que eu conheço da vontade de Deus, né? A gente tem aí os princípios, né? Princípios de saúde, princípios de adoração, modéstia, relacionamento, princípios de devoção. Quanto mais eu conheço e não pratico, mais aquilo se transforma em treva na minha vida. E mais aumenta o abismo de separação entre eu e Deus. Porque o inimigo vai começar a lançar culpa, né? Aí, tá vendo? Você não vive o que pratica, é hipócrita, não, tá vendo? Ele vai trabalhar com esses elementos. E isso vai nos gerar afastamento de Deus, né? Nos afastamos de Deus. Então, eu preciso praticar aquilo que eu conheço, né? Não são os ouvidores da lei que são justos diante de Deus,
mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os que praticam a palavra serão justificados, tá? Sou justificado pela fé em Cristo, né? Pela graça eu sou salvo mediante a fé. Mas eu vou confirmar minha justificação pela prática do que eu conheço. Eu preciso dar e pedir perdão. Exercitar o espírito reconciliador. Se eu não consigo, se eu não estou buscando exercitar esse espírito reconciliador e pedir perdão, de reconhecer minhas falhas, né? Diante das pessoas, diante de Deus, principalmente diante das pessoas, diante dos meus irmãos, eu também fecho a porta para a atuação de Deus. E reconhecer meus pecados em palavras específicas. Senhor, perdoa os meus pecados, só. Muito amplo, né? Deus, ele quer especificidade da nossa parte. Perdão, gente, estou um pouco gripado. Mas eu preciso aprender a ser específico, né? E agora um critério para que eu possa reavivar minha espiritualidade de uma maneira geral. Busca pelo batismo diário do Espírito. Isso a gente está exercitando aqui. É. Eu preciso diariamente suplicar a direção do Espírito e reconhecer que só Ele pode me orientar, me auxiliar em todas as esferas da minha existência. Eu preciso estudar profundamente a Bíblia. Então não é só 10 minutos de Bíblia por dia que vai me dar esse reavivamento, irmãos. Irmãs, né? Não tem meu irmão aqui hoje. Mas eu preciso do estudo da palavra profundo. Tempo. 5 minutos, não. Eu lembro quando eu estava na igreja. Eu voltei para a igreja, eu não ouvi essas mensagens na igreja. A irmã Tânia vai dizer. Hoje a gente tem passado por um esvaziamento, né, espiritual nas igrejas. Verdade, verdade, Igor. Pura verdade. E eu tenho sede de que o Espírito Santo use aquele púlpito com pregações de reavivamento, não de mão na cabeça, né? Acaricia. Pois é. Exatamente. Então eu não ouvia isso quando eu voltei para a igreja. Porque a palavra, eu tenho que passar tempo estudando a palavra. Não é ir para a igreja que me transforma. Ir para a igreja não transforma ninguém. Na igreja eu vou compartilhar, na igreja é uma sobremesa. O banquete está na minha casa. Quando eu levanto todo dia para estudar, para orar, esse é o banquete. Aquilo que eu ouço na igreja não vai me transformar, vai me tocar. Mas o que está escrito é: pela contemplação sois transformados. Como que eu contemplo? Tempo estudando a palavra, tempo de oração, meditação. E não é 5 minutos. Não é 10 minutos. Correndo aqui, vou trabalhar. Não. Eu preciso dominar os meus pensamentos. Né? Eu preciso aprender que, não, mas eu estou pensando isso aqui porque as circunstâncias estão me levando a pensar isso. Não. Não somos dominados por circunstâncias. Deus nos criou livre a tal ponto de que a minha sanidade mental, a minha condição não depende do que o contexto está permitindo, né? Então, se o contexto permite, eu sou isso aqui. Se não permite, eu vou ser X. Isso é um princípio satânico. Cristo veio aqui a essa terra, em Romanos 8 fala, ele condenou o pecado na carne. Então nós podemos dominar os pensamentos pelo poder de Cristo. Nós podemos resistir à onda de influências do ambiente externo pelo poder de Cristo. E eu preciso aprender a refletir. Sem esses elementos aqui, vou até colocar colocar aqui um recursozinho. Não vou conseguir. Quero um apontador a laser. Um recurso para a gente mexer aqui na tela e vocês conseguirem ver onde eu estou. Mas enfim, esses são os nossos critérios. Tire foto, tire print, eu vou lançar no grupo. Se nós queremos
entrar na arca de Deus nesses últimos dias, se eu quero me enquadrar no grupo dos 144 mil que vão estar vivos, ou dos que vão morrer salvos, eu preciso praticar isso aqui. Isso aqui é um dos princípios. Um dos princípios. Tem aqui, eu vou compartilhar com vocês. Hoje o nosso ensino está um pouco mais estendido, né? Vou compartilhar aqui, pessoal, convosco. Só e vou estar mandando lá no grupo também. Estão vendo aí? Tá todo mundo vendo, beleza? Eu Eu fiz não uma estou pregação. vendo, não. Eu não estou vendo, não, mas estou ouvindo. Você não tá vendo não, Tânia? É porque eu não sei mexer direito assim para entrar como deve. Então, mas tá bom, eu estou ouvindo. É que é importante. Era bom ver, mas eu vou mandar lá no grupo, você vai ver. Então, Agora eu vi. tá vendo? Reavivamento e reforma. O livro Eventos Finais vai trazer qual deve ser a vida devocional do remanescente, ou seja, vida devocional é aquilo que eu faço para alimentar a minha vida espiritual. Tem ali oração, esses critérios saíram de lá. Oração pelo batismo do Espírito, estudo e meditação do texto bíblico, domínio dos pensamentos, percepção contínua da vontade, da presença de Deus, tempo da reflexão, recordar as bênçãos de Deus na gratidão, colocar a vida material em função da vida espiritual. E reforma, o que que é? Reforma é mudar o meu estilo de vida, ou seja, meus hábitos e práticas. Preciso aprender a observar corretamente o sábado. Preciso ter fidelidade nos dízimos das ofertas. Praticar obra médico missionário, trabalho em favor das pessoas, né? Trabalho pessoal. Reforma de saúde. Eu preciso aplicar isso. Evitar sobrecarga de trabalhos. Música. Precisa ter uma reforma na nossa forma de adoração. A música. Vestuários e adornos precisa mudar. Como que eu vou mostrar que meu coração está sendo santificado? A roupa define o caráter. Está escrito. A roupa, os meus adornos, tanto homem quanto mulher. A roupa define o meu caráter. E telas, mídia, cultura secular. Tudo isso precisa mudar se a gente quer experimentar uma vida espiritual nova. Se a gente quer ter uma vida nova, precisa. Tem outros elementos, mas não cabe tudo aqui. Nesse momento, vamos orar individualmente. Eu vou dar 2 minutos. Deixa eu fechar aqui. Vou dar 2 minutos para que a gente ore por esses motivos aqui e depois pelos de baixo, tá bom? 2 minutos por um, 2 minutos por outro, tá? E aí depois a gente abre para um momento de agradecimentos, tá? Testemunhas sobre o que Deus fez na semana, algo que Ele te mostrou. Então vamos orar primeiro por essa parte. Peça para que Deus te ajude. Tá conseguindo ver, Tânia, agora? Tô sim, meu filho, tô sim. Graças a Jesus, estou. Amém. Então tá aqui, ó. 2 minutos. Olhe para essa tela e fale: Senhor, te suplico, me ajuda. Eu quero viver isso aqui e quero ensinar. O timer vai rolar. Pode fazer a sua oração.
Agora, em favor do próximo motivo, tá? Daqueles que a gente viu aqui, reavivamento. Reavivamento e reforma. Mais 2 minutos, tá? Ore para que, olhe para essa lista e veja onde existe algo que você precisa mudar. Suplique ao Senhor, medite nesse momento. Vou dar aqui 3 minutos, são muitos critérios. 3 minutinhos de oração. Ore a Deus, Senhor, onde eu preciso reavivar.
Então, pessoal, agora é o nosso momento de agradecimentos. Você tem algum motivo especial, algo que Deus fez na sua vida que você gostaria de compartilhar, né? Uma resposta à oração, algo tremendo que Deus fez nessa vida em resposta às orações que a gente tem feito aqui. Agora é agora é o momento, né? Agora é a hora. Alguém tem algum agradecimento especial? Compartilha aí com a gente. Eu sou muito grata a meu papaizinho querido, meu irmão maravilhoso Jesus Cristo e o meu Consolador Senhor Espírito Santo. Sou grata, grata, completamente grata. Eu não tenho nem palavras a agradecer. E agradeço também porque não fiquei triste, né? Mas fiquei assim, que já que veio me falar desse grupo, já no final, né? Mas eu sou grata a Deus por esses 3 dias, pelo qual o Senhor Espírito Santo me concedeu a graça de participar, porque esses dias eu estava tão cansada, que era para ser 4, né? Mas peguei no sono que não conseguia acordar mesmo. Aí fiquei também, eu me digo, oh, meu Deus, perdi hoje, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Em tudo eu sou grata, irmãos, em tudo, mas a maior gratidão que eu tenho na minha vida é porque antes de eu ser cristã, rapidinho, eu nem sonhava ser cristã, mas eu tinha uma conversa que eu acho que era de Deus. Eu só quero que Deus me resgate para a igreja verdadeira. Eu só quero ir para a igreja verdadeira. Eu não sei porque eu falava isso. Levou muitos anos. Mas quando o Senhor nunca frequentou outra religião, nunca. Mas o Senhor, no tempo dele, me botou na igreja verdadeira. Eu Amém. não sei. Foi a que eu mais agradeço a Deus. Ele não permitiu me entrar em outra denominação. Ele me deixou aí no mundo até o tempo que eu queria, não que ele queria que eu ficasse, mas ele realmente me conduziu. Então eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu não entrei em outro lugar, ele não deixou eu ir, mas me trouxe no momento exato. E se eu pudesse contar um dia o testemunho quando o Senhor me resgatou, foi maravilhoso. Ele me colocou no lugar certinho. Que Deus seja louvado. Então eu sou grata a Deus, eu sou muito grata. Só preciso consertar mais, pegar mais, buscar mais, como o Igor fala, né? Colocar mais a vida espiritual. Tô lutando, tô lutando. Esse é meu agradecimento ao meu Deus. Amém. Que bênção, Tânia. Que Eu bênção. também queria É, agradecer. Opa, tem outra pessoa falando isso. ou não? Então, só ia Não? reforçar, né? Que Ah, esse tá. momento de oração mudou na sua vida? A bênção de Deus derramou ao longo desses 10 dias. Compartilhem Eu acho aí. que esses momentos aí são que nem quando a mulher do fluxo de sangue, né, foi curada, aí saiu de fininho assim, e Jesus falou, não, vai lá, agradece, tipo, reconhece, né? E realmente, assim, essa semana, esses dias foram uma bênção. Eu acho que a primeira coisa, assim, que me impressionou tanto foi ver nitidamente Deus me acordando, ver nitidamente Deus me conduzindo as coisas, as situações, né, para Amém. que eu estivesse aqui. Hoje foi mais uma prova disso, porque ontem eu não coloquei meu celular para carregar, eu tinha desligado. Então, tudo ia indicar que eu não ia acordar hoje, né? Mas, de novo, Deus, ele me despertou de uma forma muito específica e eu falei, não, eu preciso estar lá. Eu preciso desse conteúdo. E assim, de certa forma, tiveram dias em que eu estava com muita amargura no coração. E quando eu entrei para ouvir sobre o tema, era exatamente o tema que eu precisava mudar na minha vida. Então, Deus ele foi muito específico comigo ao longo desses dias, dessas semanas, e foi um privilégio também poder conhecer outras pessoas, né? Primeiro orei ali com a Margarete e outra moça também que esqueci o nome, mas ela não está aqui hoje. Depois com a Luzia, conheci a Luzia, a Elisa também, a Regiane, a mãe dela. Nossa, foi um privilégio, assim, porque é muito interessante como mesmo não conhecendo, né, mas quando a gente é da mesma família de fé,
você se sente filho, eu me senti filha Aham. da Luzia esses dias. Então, eu agradeço muito a Deus, muito por ele ter insistido tanto para eu estar aqui, por ele ser aquele que incentiva a gente, né, a mudar de vida. Que maravilha de Deus. Nossa, fico muito feliz, né? Extremamente feliz. Eu também agradeço muito a Deus, porque Deus me conduziu para esse momento aqui com vocês. Eu vinha pedindo a Deus que me despertasse às 5 horas da manhã para orar. E comecei orando às 5 horas da manhã, depois voltei novamente a dormir até mais tarde. E ultimamente eu estava numa sonolência que não era normal na minha vida, essa sonolência. E eu sempre pedindo a Deus para despertar nas primeiras horas da manhã, porque eu ainda trabalho. E aí, quando eu acordava mais tarde, o meu devocional não era feito da forma como eu queria fazer. E eu tenho certeza que não era da forma que Deus queria que eu fizesse, mas era feito assim, apressadamente. E aí começou os 10 dias de oração. Eu sempre gosto assim de pesquisar vídeos, ouvir palestrantes com referência ao tema que a gente está estudando. Então, eu coloquei 10 dias de oração no YouTube e o primeiro vídeo que apareceu foi Igor falando. E aí eu aceitei esse Olha, vídeo e comecei a ouvir. E a partir daí eu participei do grupo de WhatsApp e seguimos até agora. E Deus tem me despertado todos os dias às 5 horas da manhã, às vezes 5h05, 5h10, 5h15, mas eu tenho me despertado às 5 horas da manhã e quero continuar assim, despertando às 5 horas da manhã. Outra bênção maravilhosa foi o privilégio de conhecer Thaís, que foi selecionada para ser a minha dupla de oração. É uma menina, porque ela tem a metade da minha idade. Mesmo assim, a gente percebe a dedicação dela, o empenho dela em ser uma serva de Deus. Participa das atividades da igreja, é uma pessoa que tem uma oração linda, e eu agradeço muito a Deus a oportunidade que eu tive de conhecer Thaís. Esse ano de 2026 foi um ano muito especial para mim, porque meu filho morava em Pernambuco e eu moro na Bahia. Então, Deus me concedeu a graça que meu filho veio morar na Bahia com a gente, que é casado e tem uma netinha. A única netinha que eu tenho é ela, e Deus me concedeu essa graça. Deus me concedeu a graça da esposa do outro filho, que eu tenho 2 filhos, está grávida, perdeu um bebê e agora está grávida novamente, a gravidez está correndo tudo bem. Eu tenho feito muitas viagens e Deus tem me abençoado em todas essas viagens. Então, eu tenho um esposo maravilhoso que congrega comigo na mesma fé. Então, esse ano de 2026 tem sido um ano assim de muitas bênçãos. Eu estou construindo uma casa nova, que eu não tinha uma casa para morar, eu morava de aluguel e numa casa assim muito precária. E hoje nós estamos construindo essa casa e, para a honra e glória do nome de Deus, essa casa será um ponto de encontro para a palavra de Deus. E tudo isso eu agradeço a Deus. Deus tem sido muito maravilhoso. Eu pretendo continuar nessa meditação às 5 horas da manhã e cada dia procurar melhorar um pouco, porque eu preciso mudar muito, muito, muito. A minha meta agora é mudar na reforma de saúde. Preciso melhorar muito na reforma de saúde. Mas eu tenho certeza que Deus, no seu infinito poder, vai me conceder essa graça. aleluia, que bênção de Deus. Maravilha, minha irmã, ouvir essas coisas. Que louvado seja Deus. Tem mais, gente? Oi, gente. Eu queria falar rapidinho. Eu tive algumas experiências muito legais
depois que comecei a participar das orações. Eu atualmente tenho passado por algumas situações muito difíceis. Dentro da psicologia se chama memórias de guerra ou algo assim. Então, eu tenho estado em uma situação, em um tempo de tratamento. Eu estava em Portugal e tenho sido acompanhada por alguns estudos adventistas com a Igreja de Portugal do Porto, uma grande equipe que tem me acompanhado durante o tempo. Então, eu sou principiante nisso tudo, tenho aprendido todas as reformas aqui que foram expostas, eu tenho que me condicionar, então é um grande desafio. Mas sendo mais específica, eu, pelas situações ruins que eu passei, costumo ter muitos pesadelos e, às vezes, situações que são emocionais, que são involuntárias, como alguns pânicos e algumas coisas assim. Por isso que eu vim para a Alemanha, e aqui tenho sido acompanhada por uma tia que agora é como se fosse minha mãe, e outros profissionais também. Mas desde do primeiro dia que eu comecei a participar, que não foi desde o início, infelizmente, eu comecei a ter um dia muito mais tranquilo, e até foi algo que minha tia propôs. Ela disse, vamos fazer isso depois que acabar todos os dias da mesma forma, padronizado, porque é algo que está funcionando. Então, uma madrugada antes, foi uma madrugada muito pesada, muito difícil. Eu realmente não sabia se... Aquela coisa do pensamento involuntário, né, os pensamentos disfuncionais. Eu pensei, Deus, eu não vou conseguir amanhecer o dia. E aí, amanheci o dia, obviamente, e logo entrei aqui na reunião, e o meu dia foi incrível. E, então, eu tenho percebido a diferença de quando a gente, com intenção e com inclinação, a gente busca Deus mesmo de uma forma intensa, enfim, e como Ele vem, intervém. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar nesse tratamento, etc., mas eu acredito que ter estado com vocês foi uma estratégia de Deus. Eu conheci duas pessoas nesse momento de oração, que foi a Caro, da Colômbia, pude ter a oportunidade de compartilhar algumas coisas, e me senti muito abraçada por Deus, por nessa situação específica, como alguém que eu precisava para poder, talvez, falar um pouco mais, pedir orações específicas. E também a Nicole ontem, que foi algo muito agradável. Então, eu agradeço muito a vocês e a Deus por isso, por estar aqui. Muito obrigada. Nossa, que maravilha, minha irmã. Louvado seja Deus. Que bênção, que felicidade. Thaís, Oi, você ia falar, né? Não. vou falar. Então, é só gratidão, porque, assim, aqui em casa, desde os 7 anos, que quando me conheceu a mensagem, eu já estava com 7 anos, né? Aí, só que ela sempre influenciou a gente para estar buscando Deus nas primeiras horas. E aí era algo que eu via ela fazendo e eu implantei na minha vida. Mas, assim, eu precisava aprender tudo isso aqui, porque eu não sabia. Tantas coisas assim, eu olhava assim, eu ficava orando. Aí eu dizia, meu Deus do céu, eu acho que tá faltando alguma coisa. Eu ia fazer o devocional do Senhor, tá faltando alguma coisa, né? Aí eu digo assim, que eu aprendi tanto, que eu fiquei tão feliz de estar aprendendo, que aí nesses 10 dias eu aprendia de manhã, aí de noite a gente se encontrava na igreja, aí eu ia mostrar para eles o que que eu tinha aprendido, né? E aí foi muito importante para mim aprender isso aqui, para fazer as reformas. Tem tanta coisa aqui que eu preciso mudar, né? Então, mas eu louvo a Deus, porque é resposta de oração. E também por ter tido uma dupla de oração nesses dias. Foi muito bom. Inclusive, assim, Nelly orava, aí o dia é mais leve, era mais leve, né? Inclusive, ontem a gente sempre tem, na sexta-feira, sempre tantas coisinhas para fazer.
E aí eu tinha pedido a ela, vamos orar, assim, pra gente conseguir dar conta das coisas que tem que fazer hoje, né? E graças a Deus deu tudo certo. Então eu louvo a Deus e oro, assim, pra eu priorizar Ele. Porque por mais que eu entenda que eu tenho que buscar Ele logo no começo, eu tenho que passar o dia com Ele, né? E então eu oro a Deus por isso. E agradeço a Deus, porque o Jace possibilita essas coisas pra gente, né? Essas coisas tão maravilhosas, pra gente estar mais na presença do Senhor e a gente entregar a vida pra Ele. Gente, que satisfação, que maravilha, eu fico assim explodindo. Vocês não sabem a loucura que foi esses dias, esses 10 dias de oração. Eu estava saindo da comportagem, né, e desde do primeiro dia eu tenho dormido ou 11 horas, ou meia-noite, ou 1 hora da manhã para acordar 4h30. E Deus tem me sustentado de uma maneira sobrenatural. É, aí nesses 10 dias, eu tava assim, ontem mesmo eu falei, meu Deus, tomara que acabe logo esses 10 dias. Eu preciso descansar. Senhor, misericórdia. Mas aqui, que satisfação, valeu cada minuto. Cada minuto que eu perdi de sono valeu a pena. Porque esses minutos de sono perdido redundaram em bênção na vida de outras pessoas. Então, quando a gente aprende a derramar o sangue, né, em favor da salvação de pessoas, isso é uma coisa tão restauradora. É um dos remédios, né, para a mente. É isso. Capítulo 18 do Ciência do Bom Viver fala, né, a cura da mente. E lá fala esses princípios, né, o altruísmo. E isso nossa, tem sido um remédio na minha vida tremendo. E eu agradeço a Deus também, porque no processo, né, a gente também precisa disso aqui. Eu tô falando, mas a palavra sai da minha boca e entra no meu ouvido. E isso também é em prol da minha transformação. Então, agora eu estou estudando teologia, né? E eu estive agora nessas férias trabalhando com a igreja lá em Guaratinguetá. E eu vejo agora como nunca que o meu chamado é esse, né? Levar a restauração espiritual, oração, estudo da palavra. Ensinar isso para nosso povo de uma maneira prática, que a gente precisa muito. Chega de ouvir sermões, né, o tempo inteiro. Chega de só ouvir, só ouvir, só ouvir. Chegou a hora da gente praticar. E Deus tem me impressionado muito isso, levar o povo a praticar. Praticar a espiritualidade prática. Isso tem pulsado no meu coração assim, ó, forte. As pessoas precisam praticar. Precisam ser carregadas, né, tomadas pela mão, carregadas. Não, eu não consigo orar, então vamos lá, vamos acordar juntos, vamos orar. Não consigo estudar a Bíblia, vamos acordar juntos e eu vou te ajudar a estudar a Bíblia. Deus tem colocado isso no meu coração e eu estou vendo aqui como nunca antes que é nisso que eu quero gastar a minha vida. É nisso. E louvado seja o Senhor pela Karina, né? Pela Adnélia, pela Thaís, pela irmã Tânia, né? Pela minha mãe, pela minha tia Jaque, pela Nicole, pelo Marcos, Júnior, todos que estiveram aí conosco essa semana aí. Foi uma grande bênção. Grande bênção. Louvado seja Deus, né? Ações de graças aqui agora. Hoje nós vamos finalizar aqui o nosso momento. Vamos finalizar é, com 2 orações apenas, né? Como a gente passou mais tempo, né, em agradecimentos, a gente vai finalizar com 2 orações. E eu gostaria a gente agora treinou bastante, né?
os elementos da oração. E aí, aqui, eu posso estar mandando esses slides para vocês, tá? Vocês querem? Com certeza. Se não quiser, eu excluo ele aqui, apago tudo, pronto. Não, sim, queremos muito. Também quero. Tá bom. E aí, pratiquem isso na igreja de vocês. O nosso objetivo aqui, essa semana, foi formar líderes de oração. Isso a gente falou no começo. Então, se o seu coração está pulsando, se você sentiu esse poder, leve isso para sua igreja. Converse com o seu pastor. Pastor, precisamos fazer uma oficina de oração na quarta-feira. A minha casa precisa ser chamada casa de oração. Não pode ser o muro de lamentação, casa de shows, né? Palco de desfile de moda. Não pode ser, tem que ser casa de oração. Então leve isso para sua igreja. E no poder do Espírito Santo vai em nome de Jesus. A gente vai fazer 2 orações e aqui nós vamos explorar os agradecimentos e as súplicas somente, tá? Então eu vou dar oportunidade para 2 pessoas. Quem gostaria de fazer os agradecimentos? Colocar aí todos esses agradecimentos que foram feitos, todos esses. Coloca eles no altar. Senhor, obrigado pelos milagres na vida da Karina, na vida da Dineia, pelos milagres na vida da Thaís, Nicole, da Tânia, Igor. Quem pode ser aí a nossa intercessora neste momento? Oi, Igor. Opa. Oi? Não, Então você pode fazer as súplicas, Tânia. Então, Eu divide posso aí. fazer agradecimento. eu ia perguntar a você, porque um momentinho aqui eu levantei, vim ver o negócio aqui, aí não ouvi o que você falou. Ah, tá. Agora é o nosso momento, não vamos fazer oração unida, né? A Isso. gente já treinou ela ao longo da semana. A gente vai fazer só 2 orações. A primeira oração é de agradecimentos. A gente vai colocar todos os agradecimentos que foram feitos no altar do Senhor. É uma oferta de gratidão, né? E aí essa oração vai ser em prol dos agradecimentos pontuais de cada pessoa. E depois vem o momento de súplicas. A gente vai suplicar pelo batismo do Espírito, para que a gente viva os critérios, né? Para que a gente siga praticando o que a gente aprendeu aqui. Tá bom? Então, quem pode? Nicole pode fazer os agradecimentos? Nicole, sim. Posso. Quem pode fazer súplicas? Bora aqui, né? Vou tentar. O Espírito Tá. Santo me capacita aí. Isso, então, Pode orar, Nicolas. pode começar, Nicole. E aí, pode ser em 1 minuto, 2 minutos, não muito longo, né? Específico, e o Senhor vai adiante de nós. Pode começar. Oremos então. Ó, Paizinho amado, Pai, nós somos tão gratos a Ti, Pai, pela forma como o Senhor tem chamado cada uma de nós aqui, cada um de nós, como a forma como o Senhor tem insistido, Pai, para salvar essa ovelha que muitas vezes se perdeu. Pai, o Senhor é muito bom com a gente. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem iluminado, Senhor, a mente de pessoas, de homens, Pai, para ouvir a Tua voz, para ensinar a cada um de nós, Senhor. Eu te louvo, Pai, pela vida do Igor, que tem dirigido esse grupo, que tem se esforçado, Pai, para acordar cedo, dormir pouco e ainda assim traz em cada mensagem, Pai, não apenas palavras vindas de Ti, mas traz com ênfase, com poder do Espírito Santo, Pai. E nós sentimos, Pai, a influência do Seu Santo Espírito, Pai, atingindo o nosso coração. E nós
A gente vem aqui agradecer pela vida dele. Colocamos também, Senhor, os agradecimentos que ele tem em seu coração, aos teus pés, nas tuas mãos, Paizinho. A gente também agradece tanto pela vida da Adnélia, que participou tão ativamente aqui do grupo, Pai. E a gente agradece porque o Senhor também acordou ela, Senhor, a cada dia. O Senhor veio mudando a vida dela, mesmo nos dias que às vezes a gente, cansado, não conseguia entrar, mas o Senhor continuava insistindo, Senhor. Eu coloco também todos os agradecimentos que ela trouxe, Pai, e os milagres que o Senhor realizou na vida dela, Pai. Nós somos imensamente, Senhor, gratos e reconhecemos a obra que o Senhor está operando em nossa vida, Paizinho. A gente também te agradece poderosamente pelo testemunho que a Karina pôde compartilhar conosco aqui, Pai. Foi um privilégio também poder estar orando com ela, ouvindo, Senhor, um pouco de sua história. E, Pai, como é precioso quando a gente pode ouvir testemunhos, porque esses testemunhos também se conectam com as nossas vidas, Pai. E quantas vezes, Senhor, a gente não está em trevas, a gente não está em sofrimento, e temos até sonhos pesados, ruins. Vem, Pai, para nos libertar, para deixar o nosso dia mais leve. Pai, nós te agradecemos pela influência do seu Santo Espírito, Pai, poderosamente na nossa vida, Senhor. Eu te agradeço pela irmã Tânia, Pai, que é tão fervorosa nas suas palavras, Pai, e que demonstra uma humildade tão preciosa, Pai, em dizer, eu não sei se é isso mesmo, mas o Senhor continua, Senhor, ensinando cada um de nós e usando cada um de nós para nos impactar, para nos motivar na fé. E nós te agradecemos, Pai, pela vida da irmã Tânia. A gente coloca, Pai, em tuas mãos todos os motivos, os milagres que ocorreram na vida dela, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está operando no seu povo, o Senhor tem operado em nossas vidas, Pai. Eu também te louvo pela irmã Thaís, Pai, que também tão bondosamente veio e esteve presente aqui em tantos dias aqui no grupo. Pai, muito obrigado pelos milagres que o Senhor realizou na vida dela, Pai. Pelos momentos em que, mesmo às vezes com dificuldades ou com bênçãos, Pai, o Senhor tem atuado poderosamente na vida dela, Pai. Amém, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, e que o nosso coração possa sempre transbordar em gratidão diante da tua presença, Pai, porque o Senhor é bom o tempo inteiro. E nós nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso, grandioso, excelentíssimo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só gratidão, muita gratidão. Gratidão, Senhor, pela vida do Igor. Senhor, continue, meu Deus, o Senhor nunca vai deixar. Mas que ele nunca venha, meu Pai. Que o Senhor não vai nos deixar nunca. Se acontecer algum momento, é nós que vamos deixar o Senhor, mas o Senhor vai sempre nos buscar. E que o Igor seja esse jovem, que ele sempre foi, Pai. Quando ele estava por aqui, nós sempre vimos, mesmo ele não tendo aquela vida espiritual firmada ainda, mas ele era um menino já que tinha uma luz. Era não, ele é, que ele está aqui, Pai. Por isso, toma o Igor nas tuas mãos. Continua sustentando. Eu tenho um carinho muito especial pelo Igor. Se é um jovem que eu tenho um carinho especial, é o Igor. Esse dia eu estava comentando com a Jaque, Pai. Por isso, Senhor, ilumina a vida dele, capacita ele em tudo pelo qual o Senhor chamou ele, Pai. Que ele seja uma luz no mundo. Que aonde ele colocar a planta dos pés dele, o Espírito Santo esteja à frente e que ele possa brilhar, assim como Moisés brilhou, meu Pai, aonde ele pisar. Que ele continue sendo essa bênção de jovem que ele é e que muitos jovens ele venha incentivar, através do testemunho dele, a ver uma mudança na vida. Que foi um prazer ter Igor aqui, meu Pai. Hoje ele está caminhando para uma vida de um pastorado. Que o Senhor capacite ele, Deus. Porque é muito difícil, é uma caminhada difícil, é uma caminhada onde ele vai andar sobre os espinhos, não sobre pétalas de rosa. E nenhum de nós vamos andar com pétalas de rosa, porque quem estiver andando em pétalas de rosa tem que vigiar. Porque a vida do cristão é caminhar no caminho que Jesus seguiu. Caminhar o caminho de Jesus. Esse é o caminho que Igor está percorrendo. Por isso, cobre ele com teu sangue e alivia os pés dele quando os espinhos estiverem muito ferindo ele, Pai. Abraça ele, acolhe ele e dá sabedoria em todas as suas escolhas. Que tudo que o Igor for fazer, meu Pai, como sempre ele faz, que ele seja direcionado por ti, em nome de Jesus.
e toda a sua família, seus propósitos, seus sonhos, seus relacionamentos, meu Pai. Que o Senhor esteja capacitando ele, para que ele, ao abrir a boca, todos possam ver o Senhor na vida dele. Pai, eu também te agradeço pela a Karina. A Karina, meu Pai, ela falou de algumas situações pelo qual ela passou. E eu te suplico, eu te imploro, Senhor, visita a Karina, porque um tempo na minha vida eu vivi esses pesadelos horríveis. Só sabe quem passa, pesadelos terríveis, sonhos terríveis. Isso é terrível, Pai. Mas louvado seja o teu nome, porque a Karina aprendeu esses dias, e creio que já tinha tempo que ele aprendeu, mas como ela disse que tinha alguma dificuldade, eu te imploro, Senhor, eu te suplico, que o Senhor continue abraçando a Karina. Toma nas tuas mãos, o Senhor tem enviado anjos para cuidar dela, ajudar ela, e que ela possa abraçar essa causa a cada dia. E nunca jamais desistir, porque problemas difíceis virão. Maior ainda, porque estamos vivendo nos últimos tempos. Por isso que a Karina seja uma jovem, que ela seja sábia em perseverar nessa caminhada e não desistir jamais. Continua cobrindo ela, meu Pai, com o teu Santo Espírito e brindando ela, livrando ela desses sonhos, esses pesadelos, essa ansiedade, seja qual for a situação que a Karina esteja passando, que ela se deixe ser dirigida por ti, coloque a vida dela no altar, diante da tua presença como sacrifício vivo. Pai amado, eu também agradeço, meu Pai, por causa pela Thaís. Toma ela nas tuas mãos, a Thaís, seus propósitos, seus anseios. Eu te suplico que o Senhor visite ela nesta hora, pelo sangue de Cristo. Também, meu Jesus Cristo, eu te peço de um modo especial pela vida da... Perdão, é que saiu os nomes aqui, eu não gravo direito assim, logo na cabeça. Também, meu Deus, cada um que orou aqui, Pai, que suplicaram, que clamaram, meu Deus, por ti. Por isso, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida dessas pessoas, pelo sangue de Cristo, meu Pai. Visita a Jaqueline, que não pôde entrar hoje. O Senhor sabe as situações que às vezes ela tem vivido com o esposo que está um pouco enfermo. Eu creio, meu Pai, que ela está muito cansada, assim, porque às vezes ela passa, como esse dia ela passou a noite toda no hospital. Ela está passando mais junto com seu esposo alguns momentos difíceis. Mas que o Senhor visite, Pai. Por favor, Jesus, entra com providência na vida da Jaqueline e do Zé. Essa cirurgia seja bem sucedida, Pai. A mãe do Igor também, toma nas tuas mãos. A Margarete é um exemplo muito grande. Ela lutou muito, a gente sabe a luta da Margarete, mas hoje ela tem 2 filhos maravilhosos que estão na tua presença, mesmo em meio à luta dela, Pai. Nenhum momento ela deixou de guerrear pelos seus filhos. E através dessa luta, ela hoje recebeu a bênção maravilhosa dos filhos dela que estão nos teus caminhos. E ela tem o privilégio de ver o Igor, meu Deus, trabalhando na tua obra de maneira maravilhosa. Esse é o maior presente que uma mãe pode receber. Por isso, cobre a Margarete com o teu sangue. E também, meu Deus, venha ser com a jovem que eu orei. O Senhor me deu o privilégio de conhecê-la. Eu te suplico, eu te clamo pela vida dela, os propósitos dela, os sonhos dela, e que ela continue sendo essa jovem maravilhosa, mas que todo momento da vida dela, não só ela, eu te peço, mas todos nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida e o que verdadeiramente o Senhor quer para nós. Nos ajuda a colocar em prática em nossas vidas um pouquinho. Eu mesma aprendi pouco esses dias aqui. Mas esse pouco, desses 3 dias, faça a diferença não só na minha vida, mas na vida de todos que aqui estão. Por favor, Pai, nos ajuda e nos dá um sábado na tua companhia, na tua presença, e uma semana sob teus santos e paternais cuidados. Esta é a minha oração, crendo na vitória também, Pai. Eu te peço também, meu Pai, que seja em nossa vida o derramamento do Pentecoste, como houve ali em Atos, meu Pai. Por favor, Senhor, eu quero ser transformada, eu quero ser moldada, eu quero ter desejo de ler mais, eu quero ter desejo de esclarecimento, eu quero aprender mais. Eu sei que cada um de nós aqui queremos. Eu sinto o desejo de ler, compreender, entender, para ser um instrumento nas tuas mãos para outras pessoas que não têm o conhecimento da tua palavra. Gratidão, Pai, só gratidão, porque eu creio que no tempo do Senhor, tudo que nós almejamos, o Senhor vai nos dar, desde quando seja para a tua obra, para o teu trabalho, para a tua causa, e nos prepara para os tempos difíceis que estão por vir. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado. Amém, Jesus. Amém, Jesus.
Amém. Igor, Amém. qualquer assim, coisa que você for ter assim de lá, alguma coisa, você pode me botar, viu? Que eu gosto. Amém. Eu estou no grupo aqui acordo 3h30 todos os dias. E estou no grupo de oração aí, depois desses 3 dias, quando eu saio desse grupo, eu entro aqui. Aí quando tiver, pode me falar, tá bom? Que eu Tá quero bom. participar, eu quero aprender mais, em nome de Jesus. Ótimo. Não Gente, esquece de mim, não, não esquece. não vou esquecer, não. Vamos aqui, nesse momento, vamos tirar um print e finalizar aqui nossa jornada. Amém? Amém. E aí, Amém. se tiverem aí tempo para orar em duplas, podem aí fazer suas duplas, né? Teria um trio aqui, né? Mas que seria Karina, Nicole e Tânia. Mas aqui vocês vão ficar liberados aí para isso. Você vai abrir a câmera, Tânia? Eu posso tirar o print já? Parece que não. Vamos tirar o print aí, vamos ver se minha tela dá para. Se não vai aparecer um negocinho na frente. Vou tirar aqui meu óculos. 1, 2, 3 e. Beleza, pura. Belezura. Ah, maravilha de Deus. Gente, Deus abençoe, viu? Um abraço aí para cada uma, né? Deus abençoe e feliz sábado. Deixa eu terminar nossa gravação aqui. Opa. Feliz sábado.